Meus caros alunos, minhas caras alunas, nós estamos hoje num momento muito especial, porque nós estamos encerrando o nosso curso ou a nossa disciplina de estratégias de desenvolvimento em psicologia organizacional e do trabalho. Nós sabemos que esta disciplina é uma das mais difíceis, que exigem de vocês mais estudo, mais reflexão, mais consulta, mais trabalhos. Mas chegando no final, nós sabemos que valeu a pena. Afinal, nós estamos nos diplomando como especialistas em psicologia organizacional e do trabalho. É bem difícil e não é pouca coisa, não é? Então, se nós estivéssemos numa outra situação, nós estaríamos falando: olha, esta aqui é uma palestra magna de encerramento, onde vocês estariam no auditório batendo palmas, se confraternizando. Nós temos que fazer assim, mas valeu a pena. Antes de mais nada, nós já tivemos oportunidade de ler os trabalhos finais de avaliação que vocês fizeram, todos muito bons. O professor fica muito feliz quando vê o aproveitamento dos alunos. Ainda mais, eu queria criar uma imagem. Sabe, nas Olimpíadas, quando os atletas correm e a cada corrida vai se colocando a barra um pouco mais alto, um pouco mais alto, um pouco mais alto. Nós colocamos a barra para vocês bem alto e vocês saltaram. Parabéns! Isso nos orgulha como professor e deve orgulhar vocês também como alunos. Mas vamos conversar. Do que nós vamos falar nessa palestra magna de encerramento? Eu queria dar uma repassada na nossa jornada, falar a respeito das decisões e comentar um pouquinho sobre as avaliações. Sabe, depois que a gente faz uma viagem, que a gente gosta de ficar olhando os slides, as fotografias e mostrando para os amigos? Considerem isso. Nós fizemos uma viagem e nesta primeira parte da nossa conversa nós vamos falar a respeito da nossa jornada. O que nós fizemos, né? O que nós tínhamos que fazer? Como eu falei agora há pouco, a disciplina, embora vocês tenham saltado bem a vara na altura, a barra na altura que nós colocamos, a disciplina tem uma ambição muito grande. Ela simplesmente queria que nós juntos, professores e alunos, fôssemos capazes de identificar qual é o desenvolvimento das estratégias das relações trabalho e empresa. Isso já era uma coisa complicada. Complica mais ainda quando nós tínhamos que associar essas estratégias, esse desenvolvimento das estratégias, aos fenômenos sócio-históricos, o que nos obriga a compreender o sócio e o histórico que estavam impactando no desenvolvimento das estratégias das relações trabalho-empresa. Ufa! E mais, não só nós tínhamos que identificar e associar, como nós tínhamos que criticar. Porque, afinal, não é um curso de história, é um curso de psicologia organizacional e do trabalho, e nós temos que ser críticos. Críticos não é naquele sentido popular de falar mal, mas é compreender o que cada um dessas subjetividades constituídas e constituintes, foram geradas e geravam as estratégias organizacionais na relação trabalho-empresa associada aos fenômenos sócio-históricos. Se alguém está chegando agora aqui na nossa palestra e fala: mas que coisa eles conseguiram? Sim, conseguiram muito bem. De novo, eu queria cumprimentar vocês por isso. Uma das coisas que eu acho que nem é mais dúvida, mas era interessante a gente lembrar aqui neste final
de curso e nessa palestra final. Mas o que são essas relações, essas estratégias das relações trabalho-empresa? Interessa 100% a nós, que somos psicólogos organizacionais e do trabalho, especialistas, hein? A partir de hoje, somos especialistas. Né? Aliás, vocês têm ainda que fazer o trabalho de conclusão de curso. Mas do ponto de vista das estratégias da psicologia organizacional e do trabalho, estão diplomados. Né? Quando a empresa define as suas estratégias nas relações trabalho-empresa, ela define essas estratégias em termos de políticas, de estratégias, de formas de agir, de escolhas, etc. Né? E como vão ser os salários? Como vão ser os benefícios? Como nós vamos lidar com o direito das pessoas? Como nós vamos trabalhar com a segurança e estabilidade do emprego? Como que nós vamos trabalhar com as metas e critérios de avaliação de desempenho? E como é que nós vamos trabalhar com as estruturas de organização e controle? Professor, isso não é gestão de recursos humanos? Sim, né? De um modo geral, nas empresas, são as áreas de recursos humanos que fazem isso. 90 e tanto por cento de vocês trabalham na área de recursos humanos, mas não é isso que o psicólogo organizacional e do trabalho e a nossa disciplina pretendia. A nossa disciplina pretende e alcançou, de novo, parabéns a vocês, né? Alcançou que nós somos capazes de compreender essas estratégias, nós vamos compreender que essas estratégias evoluem dentro de um processo sócio-histórico que geram subjetividades. Aqui entre nós, não deixa o professor de sociologia ou de filosofia ouvir o que eu estou falando agora. Vamos fazer de conta que nós estamos chamando essas subjetividades daquilo que a gente acha certo. Né? Então é assim que faz e não se discute. É bem mais que isso, tá? Não conta para ninguém que eu falei isso. Muito bem. E agora? Então, nós trabalhamos nas empresas que têm essas estratégias. Nós concordamos com elas, é justo? Se nós estivéssemos lá em 1950, nós olharíamos isso do mesmo modo que nós olhamos hoje? Essas seriam as nossas subjetividades? Não. E nós vimos isso no nosso curso. Bom, e agora? Que mais que a gente tem que falar aqui? Que estas subjetividades constituintes e constituídas, isso é como que chamariam, um academicês puro, faz parte dos documentos formais da universidade para que a gente trabalhe com isso. E nós já sabemos o que é constituinte e constituídas, né? Nós sabemos já isso, não tem problema. Mas aqui é que está a nossa jornada, que eu prometi que a gente ia conversar sobre ela, né? A nossa jornada começou quando nós temos uma passada mais ou menos rápida, quando nós falamos da era das grandes crises, da era das duas guerras. Nessa era das duas guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, as empresas se estruturaram nas estratégias organizacionais e do trabalho, já falamos disso na aula e agora há pouquinho, né? Em termos do que se chamou Fordismo. Dois gurus apareceram aí, o Taylor e Ford, Taylor guru, Ford um empresário, e criaram um modelo de gestão chamado Fordismo, que eu não vou falar dele aqui porque, primeiro que você já tinha estudado isso antes da nossa aula. Depois, durante a nossa aula, nós já aprendemos a associar e criticar isso dentro do que estava acontecendo. E daí? As estratégias organizacionais do trabalho, elas foram evoluindo conforme o processo sócio-histórico. Nós vimos a Era de Ouro, onde tudo era uma maravilha, aquele mundo de pós-guerra, a democracia ganhou a guerra, então as estratégias eram assim. Havia um progresso, havia empregos, havia um respeito ao trabalhador, um respeito às pessoas. Tudo isso era uma coisa muito maravilhosa. Nós estudamos tudo isso, e vimos também
grandes, não queria chamar de escolas, mas vamos dizer grandes tendências, estratégias. É o nome que tem, né? Estratégias. O comportamentalismo na Era de Ouro, que foi algo desenvolvido principalmente na Europa e nos Estados Unidos, mas nós vimos também com bastante não, com total influência japonesa, principalmente do Toyota, o toyotismo, que era uma maravilha, né? Organizava as empresas e também aqui na Europa e nos Estados Unidos, e nós que estamos dentro do mesmo quintal, não é? Ou no quintal deles, nós trabalhamos com os modelos de qualidade total. Tudo isso a gente viu, hein? Olha só como a gente caminhou. Agora, não é? Agora nós chegamos lá pelos anos 70, nós chegamos no mundo contemporâneo, que não é um mundo muito agradável. As relações, as estratégias organizacionais do trabalho em empresa, elas têm que ser realmente criticadas, e elas são criticadas por organismos internacionais, a ONU. E nós não estamos falando aqui de bobagem de esquerda e direita, não estamos falando disso não. Né? Nós estamos falando de como é que essas coisas funcionam. Este conjunto todo, nós vimos bem, é chamado dentro de está num armário cheio de gavetas, que se chama o neofordismo. Ou alguns autores preferem chamar de pós-fordismo, porque veio depois do Ford. Mas eu me filio mais, e nos meus livros e nos meus trabalhos eu chamo de neofordismo, porque na verdade é o Ford incrementado, edulcorado, lubrificado com tudo aquilo que nós aprendemos tudo aquilo que foi desenvolvido no comportamentalismo, na qualidade total. E nós, especialistas em psicologia organizacional e do trabalho, não podemos deixar não só de compreender este mundo atual que nós vivemos, onde tudo começou. A gente poderia dizer que começou nos anos 70. É mais ou menos isso, e vimos isso, hein? Nesse neofordismo, ele tem quatro, falei de um armário, quatro gavetas, né? A gaveta da reengenharia, que na verdade corta todo mundo que não agrega valor, que é um desperdício. Isso gera o desemprego estrutural. Então, se você, seu amigo, alguém que você conhece, está com dificuldade de emprego, não é porque você é culpado, não é porque você não se esforçou, é porque o desemprego é estrutural. As estratégias organizacionais neofordistas, elas são geradoras do desemprego estrutural. Ele existe porque é assim que o mundo está organizado. Isso pode gerar as famosas subjetividades constituintes e constituídas, que é o seguinte, que isso é assim. E talvez a gente não tenha força de mudar, mas a gente tem que ser capaz de compreender e criticar, para que a gente se posicione no mundo de uma maneira madura, consciente. Esse desemprego estrutural trouxe outra característica do neofordismo, que é a meritocracia. Cada vez que eu faço palestras e falo da meritocracia, sempre tem alguém que fala: "Ô professor, se o senhor quiser ser operado, o senhor quer ser pelo melhor médico ou para aquele médico esforçado?" Olha, eu quero o melhor médico. Não só quando vai me operar, mas se eu vou trocar o pneu do meu carro. Eu não tenho dúvida, eu quero o melhor. Mas essa não é a questão. Nas empresas, nos programas de avaliação de desempenho, é muito justo que aqueles que são mais capazes, aqueles que produzem mais, aqueles que contribuem, que se dedicam, e que eles sejam melhor remunerados, que eles façam carreira. Que haja uma avaliação pelo desempenho, pelo mérito pacífico. A questão é quando nós vamos para a sociedade e nós começamos a achar que aqueles que não são vencedores, eles são culpados. Quando nós vimos nas nossas aulas que nesta corrida nem todos saem do mesmo lugar, alguns correm com uma bola de ferro no pé, outros correm já saindo na frente, e
bombados, quem sabe, por alguma, alguma coisa talvez não legal, mas eles saem assim, com melhor sapato de corrida, com melhor treino, melhor alimentação, e eles chegam na frente. Né? A questão, então, não é dizer que quem merece chegou na frente ou não, é o seguinte: nós damos as mesmas oportunidades para todos. Este é o problema da meritocracia, quando ela divide a sociedade naqueles que ganham e naqueles que perdem. E achar que aqueles que perdem têm culpa de terem perdido e aqueles que ganham têm todo o mérito só deles porque ganharam. E também, se a coisa é assim, é, mesmo nós, que por alguma razão somos, saímos na frente, pode ser, né, que gera uma ideia do individualismo, que é o cada um por si. Se nós, e nós falamos disso, se nós lermos sobre os livros de autoajuda, os programas de televisão, as palestras desses conferencistas de autoajuda, né? Alguns são bons, mas na verdade muitos deles, ou talvez a maioria, não são. Né? Eles defendem, aqui trocando em nós em família, me permite ser livre na conversa com a intimidade que nós tivemos durante esses meses de aula, que é o seguinte: a regra é se vire. A única maneira de você vencer é vencer. Então, se vire, porque cada vez que alguém ganha, é você que está perdendo. Essas características neofordistas estão presentes na sociedade. Né? O problema que tem é quando a gente acha que isso é certo. E vocês não vão achar mais isso. No material que vocês entregaram no trabalho de conclusão da nossa disciplina, é um alívio, um respiro, quando a gente vê que vocês foram capazes e são capazes de compreender tudo isso dentro de um processo sócio-histórico e criticar. Como que a gente vai fazer com essa informação? Ainda eu falo nesta nossa conversa, nessa nossa conversa de hoje. Neste percurso, dando uma olhada, se vocês tiverem ideia, né, além da gente ter, nas pesquisas que vocês fizeram, analisando mais de 60 ou quase 70 anos de fenômenos sócio-históricos e as crises que aconteceram, cada uma dessa crise dá aquele chacoalhão na história, que diz que alguns autores que eu gosto dizem que quando a gente sabia todas as respostas, mudaram as perguntas. Nós vimos tudo isso. Sabe quantos autores que vocês trabalharam só nas estratégias? Então, né? Quase 30. Quase 30 autores dos mais influentes nas estratégias de psicologia organizacional e do trabalho. Sabe, referências que a gente fez de livros, fora citações em aula, não é? Quase 50. Então, veja, nós estudamos mais de 60 anos de história, vimos mais de 10 rupturas em cada uma disso, trabalhamos com mais de 20 autores importantes e quase 50 filósofos, sociólogos. Tudo isso, professor? Sim. Eu sei tudo? Claro que não, nem eu sei. Mas vocês sabem onde buscar. Não é esta que é a verdade. Nós não somos mais agora alguém que entra no Google e põe lá e lê qualquer bobagem e tal. Não, vocês sabem o que pesquisar, vocês sabem o que selecionar. Eu diria, vocês são especialistas em psicologia organizacional e do trabalho. E agora? A cada ruptura dessa, como isso impactou nas tais das subjetividades constituídas e constituintes associadas aos processos sócio-históricos que determinaram as estratégias organizacionais do trabalho? Olha, só isso já dá 10 pontos na média. Não é? Muito bem. Nós tivemos 3 passagens. Né? Lá no Fordismo, qual era a subjetividade presente? Conquistar o corpo.
Nós falávamos na classe, né, o Ford. Lamentavelmente, quando eu contrato dois braços, vem uma cabeça. A cabeça complicava. Né? Era melhor o braço, o trabalho. Então, como conquistar o corpo da pessoa? Quando nós vimos no toyotismo, na qualidade total e no comportamentalismo, a questão era o seguinte: vamos conquistar a mente. Aquilo que o Ford lá falava, eu quero o braço, não funciona mais. Nós precisamos conquistar a inteligência, a mente, queremos a cabeça. E aquele todo o movimento de qualidade, o toyotismo lá do Japão, vocês são especialistas nisso agora, né? E agora, onde é que entra no neofordismo? Isso é muito sério, sabe por quê? Por que, que as pessoas aceitam este mundo da reengenharia, do desemprego estrutural, da meritocracia, do individualismo? Porque todo o movimento da subjetividade é para conquistar a alma das pessoas. Eu fico trabalhando até de madrugada, eu vou para casa, eu trabalho no final de semana, eu tenho uma competição com meu colega, a empresa trata como se fosse um jogo, mas ela está, na verdade, fazendo que cada um de nós se dedique, não nos remunera adequadamente. Né? E nós achamos que é assim mesmo. Ou porque eu tenho medo de perder o emprego, ou porque eu acredito nisso, ou porque eu acho que isso é verdade, ou porque eu acho que isso é assim mesmo. Não! Não! Nós vimos que tudo isso faz parte de um processo sociohistórico e de relações do trabalho e empresa que nem sempre foram assim. Elas estão assim. E se elas estão assim e não trazem a felicidade para nós, compete a nós, psicólogos organizacionais do trabalho, ter consciência do que está acontecendo. Muito bem. E qual era a nossa metodologia? Como é que a gente trabalhou? Os mais importantes autores da pedagogia, da psicopedagogia, instrumentaram o nosso trabalho. Os pedagogos adoram chamar de andragogia, que é uma maneira de educar adultos. Eu tenho um livro de 400 páginas sobre isso. Mas nós podemos sintetizar numa frase de um educador, Leontiev, né? É mais um, hein? Fora da nossa lista que eu falei dos tantos, né? Que o ser humano evolui quando se apropria dos conhecimentos construídos pela humanidade ao longo do seu desenvolvimento sociohistórico. O que nós queríamos, então, na nossa disciplina é que vocês evoluíssem, e vocês evoluíram, né? Quando, com nossa ajuda, se apropriaram dos conhecimentos constituídos pela humanidade. Tá certo que a gente começou lá pelos anos 40, 50. Tem muito mais coisa da humanidade, mas 70 anos é uma boa dose, né? Daquilo que foi o desenvolvimento sociohistórico. Então, todo o nosso trabalho era que ajudar vocês, e nós fizemos juntos, a se apropriarem desses conhecimentos que foram construídos pela humanidade ao longo do seu desenvolvimento sociohistórico. Foi essa a nossa jornada. E foi essa jornada que vocês cumpriram muito bem. Quando nós estávamos planejando esse trabalho, nos veio uma dúvida. Muito bem, tudo bem. A gente critica, a gente conhece, a gente associa, a gente fala, ó, vida, e agora? Fica por isso mesmo? O que eu vou dizer lá em casa? O que eu faço? Mais um autor que nós não falamos, vai pondo na listinha, né? Nós vamos falar agora aqui do Erich Fromm. Ele diz o seguinte, que o ser humano é o artista e objeto de sua arte. Ele é o escultor e o mármore. Que o Erich Fromm quer nos ensinar com isso? Que cada um de nós, diante desses conhecimentos que nós vimos,
na nossa capacidade de criticar, que nós aprendemos, de tudo que a gente viu, nos apropriamos desse conhecimento sócio-histórico, né, que nós vamos agora nos esculpir a nós mesmos, porque na nossa vida nós somos o escultor e o mármore. Nós somos uma estátua, vamos baratear, né? Que nós esculpimos a nós mesmos. Então, as escolhas que nós vamos fazer é nossa. O nosso curso nos deu toda a possibilidade, as ferramentas e a vida deu para cada um de vocês, com a sua história, com o seu emprego, com a sua família, com a sua inteligência, com a sua biologia, o mármore. E agora isso pode e vocês devem esculpi-lo com a sua arte. Eric Fromm era bom, né? E agora? Nós fazemos qualquer coisa? E se eu quero realmente continuar? Olha, agora a briga é essa, é assim, eu vou lá, vou pisar no pescoço do meu colega, porque se ele for aumentado, eu não sou. A escolha é sua, né? Mas existe alguma coisa que é moral. E vocês tiveram, não na nossa disciplina, na disciplina dos nossos colegas professores, vocês aprenderam ética, né? Então, nessa lei moral e prática, e vamos trazer mais um. Agora, chamar Kant de guru já é exagerar, né? Nós vamos trazer um filósofo da pesada, que é Kant. E ele dizia que existem máximas, né? Esta máxima é o princípio subjetivo do querer. Então, quando eu quero a partir de um conhecimento sócio-histórico e de uma crítica, então eu quero. E nós, seres racionais, quando queremos, nós não queremos igual o animal que vai lá e mata o outro porque ele quer. Nós analisamos o contexto, nós analisamos os amigos, nós analisamos o amor, nós analisamos a nossa vida. Então, nós temos que pensar que esta razão, esta lógica, essa escolha, essa crítica, a decisão que eu tomo, ela não é inteiramente senhora da faculdade de desejar. Tentando colocar Kant aqui de um jeito mais, talvez até simplificando um pensamento tão complexo, que é o seguinte: não é tudo que você quer que pode. Porque esta razão, que seria o objetivo, não é senhora da faculdade de desejar. O desejo é limitado por leis morais e éticas. Boas coisas para se falar numa palestra de encerramento, uma palestra magna de encerramento do nosso curso tão sério, não é? Quais são o que o Kant dizia? Ele dizia que existem imperativos categóricos. O filósofo adora colocar os nomes assim, né? Imperativo categórico é aquilo, meu amigo. Isto é um imperativo categórico, não tem escolha. É porque é. Não é? Muito bem. Ele dizia o seguinte: existe uma lei universal, que é o seguinte: você tem que agir de uma maneira como agiria se você soubesse que a tua vontade poderia ser uma lei universal. Eu sempre abro uns parênteses aqui, porque Kant é difícil, né? Mas vamos lá. Aqui entre nós, ainda sempre brincando com a intimidade que nós temos depois desses meses de convivência, é o seguinte: meu amigo, isso que você está achando que é correto, se todo mundo fizesse, tava legal, coitado do Kant, né? Eu falando assim dele. Mas é isso, a lei universal. Age como se a máxima atuação devesse tornar-se através de tua vontade uma lei universal. Agora tem uma coisa importante, olha, isto aqui é importante para nós, não só da psicologia organizacional, para nós que trabalhamos com a área de recursos humanos, né? É um outro imperativo categórico, que o ser humano é um fim em si mesmo. Quando ele diz isso, ele
quer falar o seguinte: o ser humano não é um recurso. Tá? Quando nós pensamos na economia, nas políticas, quando nós pensamos nas empresas, quando nós entramos na lucratividade, tudo bem, ela deve fazer isso mesmo. Nós estamos aqui para que as empresas cresçam, se desenvolvam, tenham lucro, desenvolvam, remunerem seus acionistas. Entretanto, Kant nos dizia que o ser humano, neste jogo, ele é o fim, ele tem a fim em si mesmo, ele não é um recurso. Ele não é máquina, não é caminhão, não é depósito em conta corrente. Então, quando você vai agir ou vai fazer as suas escolhas, tanto para usar as pessoas, veja, depois ele quer dizer usar porque Kant falou isso, mas ele quer dizer no relacionamento com as pessoas, né? Tanto na tua pessoa, quer dizer, quando você age com você mesmo, como na pessoa de qualquer outro, o teu colega de trabalho, o teu amigo, você deve levar sempre e eternamente e ao mesmo tempo como o ser humano é a finalidade de tudo e nunca, absolutamente nunca, um meio, um recurso. Moral da história, né? As pessoas são a finalidade última da empresa, da sociedade, da economia. Elas não são recurso. E outra coisa, você tem autonomia, o que significa algo complicado nisso tudo. A vontade é tua. Então, outro imperativo categórico é o seguinte: você deve agir de tal maneira que a tua vontade possa encarar a si mesmo e, ao mesmo tempo, como se você fosse um legislador universal através das suas máximas ou das suas regras. De novo, ele reforça, né? Que a questão é o seguinte: a tua vontade, do jeito que você age com você mesmo e do jeito que você seria um legislador universal através das pessoas, é assim que você tem que agir. Bonito Kant, né? Quem era o ilustre? Ele nasceu em 1724, morreu em 1804. Ele definiu o imperativo categórico como, vou até repetir Kant, tá? É o dever de toda pessoa para agir conforme princípios os quais considera que seriam benéficos caso fossem seguidos por todos os seres humanos. E, se o desejado é que um princípio seja uma lei da natureza humana, deve-se colocar à prova, realizando-o para consigo mesmo antes de impor tal princípio aos outros. Quando a gente coloca essas figuras, Erich Fromm, Leontiev, Kant, no final do curso, é para realmente, sabe, na orquestra, quando termina assim, então, tchan, 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 né? É isso mesmo, né? Bom, e agora? Agora eu queria encerrar a nossa conversa e o nosso curso, a nossa disciplina, né, no curso de Estratégias de Psicologia Organizacional e do Trabalho, dizendo o seguinte: respondendo uma pergunta, né? Professor, o que você quer que eu faça? Bom, que escolhas eu farei? Não sei. Não sei. Seja você o escultor e o mármore. Você tem o mármore que a vida te deu, você tem as ferramentas que esse curso te deu, você tem a vontade do que você quer esculpir. É? Então, você tem que perguntar cada decisão, pensando no Kant, é o seguinte: é isto que eu vou escolher. O que eu faço na minha vida, no meu emprego, no meu trabalho, no meu curso? Que escolha eu farei? Faça umas perguntas. Primeiro, é melhor para mim, pessoalmente, esses comportamentos? Se eu fizer isso, é bom para mim? É? Lembra, nós estamos falando de ética, etc. Isso já está combinado, né, com o Kant. Mas pergunte, eu tenho que tomar uma decisão. E olha, a nossa palestra termina dizendo: tomem uma decisão. É? Esse comportamento é bom para mim? Segunda escolha.
É melhor para mim, profissionalmente, ter estes comportamentos? Veja, nós todos, neste mundo neofordistas, nós vivemos em empresas que talvez não eram nessas empresas que nós queríamos trabalhar. Mas nós não estamos na era de ouro, lá pelos anos 50, 60, nós estamos agora, nessa época das incertezas totais, no famoso mundo VUCA que vocês tão brilhantemente contaram para nós na pesquisa de vocês. Agora, a pergunta fundamental: estas escolhas são os melhores para a minha felicidade? Isso vai me fazer feliz? E eu estendo. Isso é feliz, traz a felicidade para mim, para o meu companheiro, companheira, para o meu filho, para o meu amigo e para a humanidade? Meus alunos, minhas alunas, ao mesmo tempo que eu me despeço, eu passo a bolas para vocês. Como aparece nos filmes, joguem aquele chapeuzinho quadrado para cima, se não de verdade, mas mentalmente. Sejam felizes, façam as melhores escolhas. Queria agradecer demais com você os meses que nós passamos juntos. Eu aprendi muito com vocês e pode ter certeza, aprendi mais do que vocês podem ter aprendido com a gente. Muito obrigado. Vão para a vida, sejam felizes, principalmente. Sejam felizes todos vocês. Até logo.